Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um Evangelho no Jefa, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, como uma forma de ajudar a todos que compartilham conosco, as informações para as vibrações à distância. Então vocês que já faziam o trabalho de vibrações à distância, fazendo o Evangelho em casa, agora vocês podem fazer o Evangelho junto com a gente, fazendo a leitura junto com a gente, para harmonizar o seu ambiente doméstico e para nos ajudar também em prol dos animaizinhos doentes, de repente quem tem um animalzinho doente, ou mesmo quem não tem, mas para ajudar a gente aqui nessas vibrações em prol de todos aqueles que mais necessitam. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam conosco em mais este programa, nos ajudando e nos auxiliando em mais esta leitura. Que todos sejam amparados e beneficiados com as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, semana passada nós lemos aqui esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e esse item aí, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Nós lemos dos itens 18 até o 23, aliás, dos itens 18 até o 20 na semana passada, e hoje nós vamos ler dos itens 21 a 23. Como era um trecho muito longo, muito comprido, então a gente dividiu em dois aqui, para não ficar uma leitura tão cansativa, e para a gente poder comentar melhor a respeito. Então, vamos lá, a partir do item 21 desse trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos agora outras consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Se as almas tivessem sido criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existiria entre elas nenhum laço anterior. Seriam, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho, e a união das famílias ficaria assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum lastro espiritual. Não há nenhum motivo, portanto, para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem ter se amado e mais tarde podem reunir-se de novo para estreitarem os laços de simpatia. Isto quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que resultam do princípio antirreencarnacionista, o destino dessas almas está irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não há destino definitivo. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Desta forma, ficam imediatamente separadas para sempre e sem esperanças de reaproximação, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reencontrarem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amaram se reencontram na terra e no espaço, e juntos rumam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam sua evolução e sua felicidade. Mas nem toda a esperança está perdida. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão o dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em suma, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com destino fixado, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio
E esse meio pode ser tanto o inferno quanto o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da evolução gradual, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. Eu, particularmente, já sou espírita desde 95, quase 30 anos. Eu particularmente, não consigo enxergar a justiça de Deus se nós não tivermos um olhar para a reencarnação. Porque seria muito difícil a gente justificar algumas coisas, explicar algumas coisas, se a gente não entender que já tivemos outras vidas, que nós já tivemos outras oportunidades, que nós já estivemos convivendo com pessoas e com situações das quais por algum motivo a gente não se reajustou e agora estamos tendo que passar de novo por essa experiência. Então a doutrina da reencarnação ela nos dá uma esperança. Saber que os laços de família não são rompidos pela morte do corpo, que nós encontraremos os nossos companheiros, amigos humanos, familiares humanos, nossos animaizinhos no mundo espiritual, e que teremos outras oportunidades junto com eles de evoluir. Isso nos dá uma esperança, isso nos dá um conforto no nosso coração, em saber que Deus está ao nosso lado, nos dando as oportunidades que precisamos. Nós estamos aqui, todos nós, para evoluir. Todos nós, muitas vezes, passamos por situações das quais a gente não gosta, mas que são necessárias para o nosso aprendizado. Porque nós, acreditando que Deus é infinitamente justo e bom, e que nada acontece sem a sua permissão, nós vamos entender que as coisas que hoje estão ocorrendo em nossas vidas são necessárias para o nosso aprendizado, porque nós abusamos em vidas anteriores do nosso livre-arbítrio, por exemplo. Nós não fizemos a parte que nos cabia. Se a gente prejudicou alguém, a gente vai ter que se reajustar com esse alguém numa nova vida, numa nova oportunidade. E muitas vezes essas oportunidades, esses reajustes, essas pessoas nas quais nós prejudicamos ou que fomos prejudicadas, muitas vezes se encontram dentro da família, porque é, digamos, mais fácil haver esse reajuste. Principalmente quando é pai, mãe, filhos, sogras, sogros, enfim, as inúmeras situações que os laços de família criam. Então nós temos que entender isso à luz da doutrina espírita, que nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer e que aproveitemos a oportunidade. Aproveitemos esses laços que foram criados para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. E Deus não iria colocar a gente numa situação da qual a gente não precisasse passar. E nós não estamos à revelia no mundo espiritual. Nós vamos sim reencontrar os nossos entes queridos, nós vamos encontrar aqueles que amamos e podemos encontrá-los já agora. Quando a gente for dormir, antes de dormir, que a gente peça ao nosso amigo espiritual, ao nosso anjo de guarda, se for possível e permitido, proporcionar um encontro com esses irmãos, com esses animaizinhos que estão do outro lado. Por que não? A gente pode pedir, se seremos atendidos, aí não depende só da gente, depende de outras circunstâncias. Mas muito mais do que isso, que a gente aproveite agora as nossas oportunidades para quando nos encontrarmos definitivamente com os nossos entes queridos, que a gente possa abraçá-los, que a gente possa matar aquela saudade que aperta no nosso peito, sim, mas que é uma separação momentânea. Porque esses laços estão separados pelas questões físicas / espirituais, mas são laços que não se rompem jamais. Os laços de família não se rompem jamais. E convido a todos agora para participarem conosco das vibrações pelos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos,
nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa Evangelho no Jefa. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.